Fala pessoal, aqui é o Jean Lucas e hoje nós vamos falar das evidências para a ressurreição de Jesus. Talvez você não saiba, mas esse é um dos temas mais importantes do Evangelho, porque foi esse tema que moveu os discípulos a se tornarem grandes testemunhas de tudo aquilo que eles tinham visto. Para começar, muitas perguntas surgem quando a gente fala da ressurreição. Algumas pessoas alegam que a ressurreição não passa de um mito. Só que elas não sabem é que um mito para se formar leva um tempo considerável. Algumas pessoas falam de mais de 100 anos, né? Outras pessoas falam um pouco menos. Mas a grande evidência do Evangelho e da ressurreição, por que ele não é um mito, é o fato do curto espaço de tempo entre aquilo que foi escrito e a vida de Jesus. Algumas pessoas colocam, alguns estudiosos, por exemplo, 1 Coríntios 15, 3-9, vai falar desse credo apostólico sobre a ressurreição de Jesus, e alguns estudiosos colocam até 7 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Os evangelhos, por exemplo, os evangelhos foram escritos, alguns estudiosos colocam, entre 21 anos até 65 anos depois da morte de Jesus, dependendo de qual evangelho nós estamos falando. Os escritos de Paulo, alguns anos depois, 25 anos depois ou até menos. Isso eu estou colocando à margem daqueles estudiosos que ainda colocam uma data bem longa. Então assim, a gente percebe que não havia tempo suficiente para se formar um mito. Um outro fator interessante é que toda a pregação dos apóstolos foi centralizada na ressurreição, e esse curto espaço de tempo, judeus devotos espalhados por todo o Império Romano, que anteriormente adoravam a Deus no sétimo dia, no sábado, se converteram ao cristianismo e começaram a se reunir no primeiro dia, celebrando a ressurreição de Jesus. Isso aqui também é uma forte evidência, porque os judeus eram o povo que mais era apegado àquele dia, o dia ao sétimo dia, que é o sábado. Então eles tinham um zelo extremamente forte com esse dia. Um outro fator era que centenas de testemunhas viram Jesus vivo depois de sua morte. Inclusive, 1 Coríntios 15:6 vai afirmar que 500 pessoas viram Jesus de uma vez. Só que também é interessante que já quebra a objeção das alucinações, mas será que eles não estavam vendo a alucinação? Pelo contrário, você sabe que a teoria da alucinação está sempre relacionada a uma pessoa tendo uma visão, ou uma ou outra pessoa, mas nunca a mesma visão. A história alega que 500 pessoas viram Jesus de uma vez, além das outras, dos apóstolos, dos discípulos e de outros servos de Jesus. Um outro ponto sobre a mitologia que é interessante a gente falar, a gente vê nos evangelhos aqui algo que vai realmente contra, é que os milagres que foram vistos na vida de Jesus continuaram depois. Por exemplo, o livro de Atos, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ido aos céus, e os milagres que aconteceram eram tão grandes quanto os milagres que a gente vê na vida de Jesus. Então Jesus continuou fazendo milagres, como ressurreição de mortos, como curas extraordinárias, anjos apareceram ali para eles, para várias pessoas, vários milagres aconteceram. Diferente da mitologia romana ou grega, o evangelho de Jesus, ele tem essa conexão de tempo e espaço aqui. Não existe essa desconexão, porque nos mitos, o que acontece? Há relatos assim, fulano, Deus tal apareceu em tal tempo, ou apareceu lá em Atenas. Só que o tempo é sempre num passado muito distante, nunca no presente, nunca num tempo presente daquele povo. Diferente do evangelho e das histórias que se prosseguiram após isso. Então a gente vê uma forte evidência e uma diferença assim crucial das mitologias. Existem vários autores que falam disso, que colocam a diferença dos evangelhos, dos mitos. Por exemplo, um outro fator é que muitas dessas testemunhas oculares, elas eram ferrenhas inimigas do ministério público de Jesus.
tal como a gente vê, por exemplo, lá em Mateus 12:22. Então essas pessoas tinham os motivos e os meios de corrigir quaisquer falsidade que os discípulos porventura tentassem introduzir. Então qualquer coisa que os discípulos falassem ou que fosse percebido que era mentira, eles seriam os primeiros a afirmar que era uma mentira ou tentar corrigir as mentiras. Mas esse tipo de coisa, essa alegação da ressurreição de Jesus, então o evangelho de Jesus sempre foi centralizado na morte e na ressurreição de Cristo. A pregação dos discípulos e dos apóstolos foi centrada nisso. Então os evangelhos não se parecem com os mitos gregos, ou lendas judaicas, como eu já falei. Os evangelhos não comentam orgulhosamente sobre as grandes realizações ou embelezam a narrativa. Na verdade, eles contêm detalhes que dificultam a criação de heróis lendários. Você já reparou, por exemplo, na ressurreição lá em João, capítulo 20, aparece várias coisas assim. Por exemplo, Maria não reconhece inicialmente Jesus, que seria o herói, No mito não, eles trariam, se fosse um texto mitológico, eles teriam embelezado de uma certa forma, mas Maria, ela não reconhece Jesus. Não notou nada de especial em Jesus, no versículo 16. Outra coisa que acontece lá é que os discípulos, que seriam os heróis secundários aí da história, se fosse algo mitológico, eles estavam com medo dos judeus, no versículo 19. Isso aqui é um fator muito interessante, porque se eles fossem heróis, se fosse uma tentativa de criar uma mentira, eles iam colocar os judeus, os discípulos, melhor dizendo, como pessoas assim cheias de coragem. Pelo contrário, as mulheres é que aparecem como pessoas cheias de coragem, porque foram lá no túmulo e tudo mais, e os homens aparecem como pessoas com medo, eram pessoas covardes ali, diante do que estavam enfrentando. Lembrando que o testemunho de mulheres naquela época não era valorizado, não tinha um valor legal. Então, se fosse uma invenção, ninguém faria aquelas mulheres como testemunhas, Ninguém colocaria aquelas mulheres como testemunhas, as primeiras testemunhas ali da ressurreição de Jesus. Isso aqui é interessante. Os judeus, eles eram os piores candidatos para a invenção de um Cristo mítico ou mitológico, tá? Não sei se você sabe, mas a cultura deles era extremamente oposta a essa questão de confusão mítica entre divindade e humanidade. A cultura judaica tinha uma repulsa a qualquer tipo de pensamento de dizer que um homem, ele era um Deus. Então, a figura de Jesus para eles era algo que realmente não combinava com a cultura deles. Um outro ponto, será que Jesus o seu corpo não foi roubado do túmulo? E aí a gente entra num ponto. Por exemplo, se você disser, não, de repente o corpo dele nem foi para o túmulo, mas isso contraria toda a questão que os judeus, os protestos judeus de que o corpo teria sido removido do túmulo. Uma outra coisa é que, além disso, os evangelhos não iam conseguir inventar com sucesso um proprietário do túmulo tão específico como um membro do Sinédrio judeu chamado José de Arimateia. Está lá em Marcos 15:43. É uma pessoa muito específica para ser inventada. Era muito fácil eles irem lá e comprovar que não existia ou algo assim, que esse José não existia. Então Jesus foi para um túmulo que era de propriedade do José de Arimateia, que era chefe do Sinédrio ou membro do Sinédrio e era um judeu também. Será que os judeus ou os romanos não teriam pegado o corpo? Pelo contrário, a gente sabe que ambos esses grupos, eles tinham um interesse muito profundo em estar com o corpo, Eles queriam estar com o corpo. Ambos tinham um motivo de sobra para exibir o corpo em público, humilhando assim os discípulos e destruindo aquele movimento que eles queriam destruir. Então, o que acontece? Se eles estivessem com o corpo, o que eles iam fazer? Iam mostrar na primeira oportunidade, iam mostrar o corpo. Por exemplo, lá na festa de Pentecostes, se fosse uma mentira, ou se eles estivessem com o corpo, os judeus ou os romanos, eles iam ser os primeiros a mostrar o corpo e desmascarar
os discípulos de Jesus, mas isso não aconteceu. Uma outra coisa, será que os seguidores de Jesus não teriam pegado o corpo? Então como que a gente sabe que eles não pegaram? Primeiro, que eles tinham que passar pela guarda armada romana. A guarda armada romana era algo assim, se eles falhassem na missão, eles morriam. Por exemplo, Atos mostra que João e Pedro saíram ali da prisão e os guardas não viram porque apareceu um anjo, tudo, e tirou eles dali, e os guardas todos eles morreram. Então, quando uma guarda armada falhava, era um perigo de morte, eles sabiam que eles poderiam morrer. Então, assim, eles teriam que passar pela guarda armada, eles teriam que tirar uma pedra muito grande ali da tumba, né, que estavam fechando a tumba, e também eles teriam que tirar o corpo ali sem a guarda armada ver isso tudo. Então isso aí é um problema tremendo, né? Eles poderiam ter feito isso? Assim, vamos supor que sim, mas para que eles iam fazer isso? O que a Bíblia mostra é que os discípulos arriscariam a vida para roubar o corpo, para quê? Sendo que eles estavam, a Bíblia mostra eles amedrontados, desencorajados e desesperançados, né? Estavam sem esperança. Então o único motivo seria uma tentativa de enganar as outras pessoas. Então, se eles quisessem roubar o corpo, era só para mostrar para os outros, só para enganar as pessoas. Mas a Bíblia revela que esses homens eram homens bons e honestos. Então, como eles poderiam viver o resto da vida pregando uma mensagem que eles sabiam que era mentira? E eles, de repente, iam sofrer e morrer sabendo que tudo aquilo era mentira. Centenas e até milhares de pessoas morreram ao longo do primeiro período da igreja por crer na ressurreição de Jesus. Então a gente imagina que esses homens iam morrer por tudo isso à toa, né? Ou ia colocar, como é que eles iam viver sabendo que era uma mentira, que eles tinham roubado o corpo? Seria uma loucura esconder o corpo e inventar uma ressurreição. As consequências da lealdade dos discípulos a Jesus incluiriam, espancamento, aprisionamento e até mesmo a morte. Nenhuma pessoa em sã consciência escolhe passar por isso para manter algo que sabe ser uma mentira. Sob pressão, a gente sabe que os mentirosos confessam e entregam até a mãe, né? O cara inventa, não, eu fiz mesmo na hora do espancamento, mas eles nunca negaram a ressurreição de Jesus. Eles sempre permaneceram firmes. Pedro, quando foi morrer, ele escolheu morrer de ponta cabeça porque ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Um outro ponto que mostra também a ressurreição, que é uma verdade, é o crescimento explosivo da igreja. Então a igreja cresceu de uma forma assim gigantesca nos primeiros anos e tomou conta de todo o império, mesmo debaixo de uma grande oposição. Lembrando que eles eram, em sua maioria, pessoas comuns, não tinham muitos ricos, não tinham muitas pessoas de alta posição, mas tinham pessoas inteligentíssimas, como Paulo, como Lucas e tantos outros homens e mulheres comuns e que mudaram o império. Eles passaram por muito sofrimento, não só que Jesus tinha ressuscitado, mas que Jesus vivia no meio deles. E eles viam milagres diariamente. Isso aqui também é um outro ponto. Eles não apenas viram a ressurreição, mas eles também viam dia após dia os milagres e tudo que Jesus fazia no meio deles. Um arqueólogo, um renomado arqueólogo chamado William Albright, ele afirmou: em minha opinião, cada livro do Novo Testamento foi escrito por um judeu batizado entre os anos 40 e 80 do primeiro século. Então é interessante aqui porque os evangelhos foram escritos ali nos próximos anos após a ressurreição. E é tão evidente isso porque a arqueologia mostra isso. Por exemplo, só para você entender, o livro de João descreve lá no capítulo 5, descreve o alpendre, onde as pessoas iam lá para receber cura. Só que, eu não sei se você sabe, Jerusalém foi destruída no ano 70. Então, quem conhecia a Jerusalém antes daquele período, quem escreveu ali o livro de João, foi alguém que viveu antes da destruição
de Jerusalém. No Atos, por exemplo, ele tem várias citações muito interessantes de lugares muito específicos. Existem estudos maravilhosos, tem um livro muito interessante que é Eu Não Tenho Fé para Ser um Ateu. Muito interessante esse livro, e ele conta todos os vários pontos ali onde Lucas cita e que é evidente que eram do primeiro século. A pessoa tinha que conhecer e ter vivido naquele período para relatar aqueles fatos. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que fala de várias cidades, vários lugares, cita alguns monumentos, cita alguns pontos assim que somente alguém que viveu aquele período de tempo poderia saber. Isso aqui é muito interessante. Um dos pontos mais importantes aqui da ressurreição é o seguinte, é que o que poderia convencer um judeu a quebrar suas convicções monoteístas, adorar Jesus como Deus, o Filho, João 1,18, ou mudar o seu dia de adoração do sábado para o domingo, Atos 27. Será que foi um mero mito inventado? A gente tem certeza que um mito não teria o poder, de derrubar as esperanças e as tradições daqueles judeus. Então foi a ressurreição de Jesus, como declara o Novo Testamento, que sobrepôs a essa impossibilidade. A conversão de Paulo também é uma outra evidência, da ressurreição. Jesus se mostra, ele era um ferrenho e violento inimigo da igreja. De repente, em um momento só, a partir daquele momento que ele teve um encontro com Jesus, Jesus se revela a ele se torna alguém que realmente faz a diferença, se tornou um mártir e pregou o evangelho para grandes autoridades no Império Romano, levou muita gente a se convencer de que Jesus estava vivo mesmo. Tudo isso começou a partir do momento que Jesus se revelou para ele ressurreto. Ele teve aquela experiência de ver Jesus ali, Jesus falou com ele e a vida dele foi transformada, ao ponto dele morrer sem nunca negar a esse Cristo. Outro ponto é os apóstolos, por exemplo, todos eles morreram, com exceção de João, todos eles morreram de uma forma muito, muito violenta. Eles morreram assim, crucificados, morreram flechada e de vários tipos de morte terríveis, mas eles não negaram, eles tinham uma certeza de que aquilo que eles tinham visto era verdade. Os milagres que Jesus fez, a ressurreição de Jesus e aquilo que Jesus continuou fazendo ao longo dos anos da vida deles, era a maior evidência de que Jesus continuava vivo. Não era somente a ressurreição, mas é que Jesus tinha ressuscitado e vivia neles, e o poder de Cristo era liberado na vida deles. Então, nenhum mito teria o poder de fazer algo assim. Então, todas essas evidências mostram assim que realmente Jesus, ele vive, ele vive e vive para sempre. Não sei se você já ouviu falar no Dr. Simon Greenleaf. Dr. Simon, ele foi o fundador da escola de leis lá da advocacia de Harvard. E ele era ateu, mas ele começou a fazer uma investigação como um advogado sobre se Jesus realmente tinha ressuscitado. O final disso tudo é que ele se converteu. Ele viu que as evidências eram tão grandes, tão precisas a respeito da ressurreição, que ele não tinha outra coisa a fazer a não ser crer que Jesus havia ressuscitado. E Deus também está te dando essa oportunidade de acreditar e de viver vendo que ele é vivo ainda hoje, ele vive ainda hoje na vida daqueles que creem. Olha, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal, tá certo? Deixa aí o seu like, o seu gostei, comenta se for importante. Se você tiver alguma dúvida ou algo a acrescentar, deixa o seu comentário, você vai contribuir com alguém. Ou se você tiver alguma dúvida também, de repente a gente pode preparar um próximo vídeo falando sobre isso. Eu lembro que na época da faculdade eu tinha tantas dúvidas, e eu lembro que eu li um texto falando lá que Jesus era um mito, e depois eu encontrei a resposta num site que eu já citei aqui, que é o Christian Think Tank. Tinha todas as respostas ali. É um dos maiores estudiosos americanos sobre mitologia, uma das pessoas que mais entendem sobre o assunto. De repente a gente pode trazer alguns textos deles traduzidos, fazer uma compilação e criar alguns vídeos. Se você gostou do vídeo, então deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Deus abençoe você, fique com Deus. Tchau, tchau.